Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, traduzindo para você tudo que se passa nesse segmento tão importante para o nosso cotidiano. Falando em importância para o cotidiano, eu estou aqui com a presença de um vereador jovem, em primeiro mandato, mas que já tem muita história para contar e para revelar sobre a política da capital baiana. Ele é Daniel Alves, do PSDB. É nosso convidado do Linha de Frente. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. É um prazer falar com você. Você está no primeiro mandato como vereador em Salvador, não é isso? Primeiro mandato, exatamente. É difícil chegar a vereador? A campanha é árdua, é cansativa? Como é isso? A campanha é muito cansativa, né? Eu de fato, já trabalhava na política. Eu era chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, junto com o Léo Prates. E, de fato, eu decidi mais em cima da hora. Então, eu tinha que tirar o tempo da campanha, que foi muito em cima, eu tive que tirar nos últimos 4 meses. Então, realmente foi de domingo a domingo, 24 horas por dia, não tem descanso, é bem puxado. Você fez uma campanha que teve mais de 5 mil votos, só que ele é novato na Câmara como vereador, mas já é velho conhecido dos corredores e gabinetes da Câmara. Você já trabalhou na Câmara? Eu trabalhei, né? Eu comecei na política exatamente como chefe de gabinete da presidência da Câmara quando o Léo Prates era presidente. E aí eu já conhecia boa parte dos vereadores também, né? Porque já não estão no primeiro mandato, então já tinha uma relação boa com eles. Salvador tem 43 vereadores, Daniel Alves é um deles. Outros vereadores você já acompanhou aqui no Linha de Frente, o próprio presidente atual da Câmara, Geraldo Júnior. E eu sempre, quando converso com vocês, vereadores, parlamentares, os vereadores, principalmente vereadores e deputados, dizem: rapaz, eu estou trabalhando muito, eu estou correndo muito, principalmente vereador, que é coisa da cidade, do bairro. Me explique para o público do Linha de Frente como é o trabalho do vereador. O vereador ele tem 2 trabalhos, né? Ele tem um trabalho legislativo, que é aquele trabalho da Câmara que você está lá, que tem a sessão segunda, terça e quarta, que você vai discutir os principais temas com os demais colegas. E você tem o trabalho de visitar as comunidades, os locais onde você foi visitado, ver o que é que precisa ser feito e fazer essa interlocução. Eu normalmente digo que o vereador ele é o principal interlocutor da sociedade com o executivo. Nós temos a obrigação de fiscalizar também o executivo, né? O vereador ele tem de legislar e de fiscalizar, e esse para mim é o principal trabalho, né? Você está rodando o prefeito, os secretários, ele não consegue estar em todos os lugares, rodando em todos os pontos, e o vereador, como são 43, representam espaços específicos, ele consegue conhecer mais a realidade da sociedade, da população. Daniel, quando eu vejo assim uma faixa dizendo a comunidade do Baixa do Soronha agradece a Daniel Alves por essa poda, a comunidade agradece ao vereador Ricardo Almeida por essa rua asfaltada, é porque vocês levam a demanda para a secretaria, para o prefeito, é isso? A gente solicita, né? Como eu digo, essa interlocução, muitas vezes a população, às vezes é uma associação de bairro, tem essa dificuldade, né, de ter o acesso à prefeitura, aos canais, apesar de você ter o canal 156 da prefeitura, que você pode estar abrindo chamada e fazendo, mas o vereador, ele vai e pressiona, né? Ele fala: rapaz, precisamos resolver, né? A cidade é muito grande, né? A quantidade de serviços é muito grande e o vereador está lá para representar aquela região, e por isso ele vai, muitas vezes a sociedade, a população dali da região agradece, porque não deixa de ser um reconhecimento, não que isso seja obrigatório, mas de certa forma é positivo, até para dizer que o vereador está na área, está trabalhando, né? Foi eleito pelaquela votação daquela região e está trazendo benefício por isso. De alguma maneira é uma prestação de conta. Daniel Alves, vereador em primeiro mandato, viu, Tomate? Pode vir, ele está precisando beber, pode vir, pode entrar. Tomate vai entrar aqui para trazer uma aguinha, o estúdio está gelado, a boca fica seca. Daniel Alves, vereador em primeiro mandato do PSDB, 39 anos, vai conversar conosco, entre outras coisas, sobre volta às aulas. Ele conheceu a realidade da pandemia lá no início. Ele estava na Secretaria Municipal da Saúde, então ele sabe qual foi a preparação do poder público, principalmente do poder público de Salvador, para enfrentar essa pandemia. De lá para cá, desde a sua temporada na Secretaria de Saúde
até hoje, no momento que a gente vive da pandemia, mais de 400 mil mortos no Brasil, muita coisa mudou. A gente teve paralisação das aulas presenciais da educação e agora a gente tem a possibilidade de retorno. Com um cabo de guerra, né, entre professores representados por sindicato, entre poder público, entre os donos de escolas, entre os estudantes e pais. Qual é a sua posição em relação a isso? Eu acredito que nós precisamos estar retomando todas as atividades. Para mim, a educação é uma das principais. Deveria ser uma das primeiras que deveria voltar após o fechamento, porque é muito importante no momento que as taxas de transmissão e que os leitos de UTI, as taxas de ocupação estejam altas. Para mim, é natural e importante que você tenha, de fato, o fechamento para você conseguir controlar a velocidade do vírus. Mas na retomada, que é o momento que nós estamos passando agora, eu acho que a educação é uma das atividades que deve voltar por primeiro, né? Você tem alguns critérios como as crianças, elas não transmitem da mesma forma que os adultos, porque normalmente são assintomáticos e já está comprovado que os assintomáticos transmitem muito menos. E o dano que se causa numa criança que fica muito tempo, eu particularmente eu tenho 2 filhos. Eles vão voltar agora? Vão voltar já no início. Não é uma decisão fácil, não estou dizendo que é uma decisão fácil, mas o mais importante é que é facultativa a volta. Né? Você não é obrigado a mandar os seus filhos de volta, senão para a escola. Então, você como pai, desculpe até, Daniel, interromper, mas esse depoimento é importante. Você como pai, você estava percebendo que ao longo desse último ano, mais de um ano, as crianças estavam sendo muito prejudicadas na sua formação? Perfeito. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 10. O meu de 4 é quem, para mim, sentiu mais. Né? Ele, apesar dele ter um priminho, né? Obviamente, 1 ano e pouco, a gente se resume mais à família mesmo, né? E ele tem um primo da mesma idade, mas eu comecei a sentir uma mudança de comportamento. Né? Fica mais em casa, fica sem contato social, a escola online não surte o mesmo efeito do que o meu de 10, que já conversa com os amigos, já consegue interagir por outros meios com os amigos também. Mas o meu de 4 sentiu uma dificuldade muito grande. Né? E por isso que eu acho. Agora, eu acho também que a volta foi compartilhada com eles. Eu perguntei, eu junto com minha esposa, primeiro que a decisão que a gente tem que tomar é sabendo de todos os riscos. Né? Ninguém está dizendo que voltar às aulas não traz riscos, traz bastante riscos. Numa situação diferente, porque a vacinação dos idosos já aconteceu em Salvador para todos acima de 60 anos. A preocupação no início, logo quando eu estava na Secretaria de Saúde, era que as crianças poderiam trazer o coronavírus para dentro de casa, muitas vezes morava com os avós. Então hoje, a não ser que todos os avós já foram vacinados, então você já tira um fator de risco. Mas não é uma decisão fácil, né? Porque você está colocando seu filho, deixando ele um pouco mais vulnerável. Mas eu penso que você pode até ter conversado com eles, olha, usa máscara, não se aproxima muito, não abraça sempre. Essa é a recomendação que a gente sempre teve no início, né? Utilização de máscara. O meu de 4 anos, por exemplo, às vezes que a gente sai, ele consegue ficar com a máscara a maior parte do tempo, que é o equipamento mais importante. E nós conversamos para saber se eles queriam voltar, se eles se sentiam confortáveis para voltar para a escola. Eu, como pai, me sinto confortável, porque não é voltar para a escola do jeito que era antes. Você tem protocolos definidos pela prefeitura de distanciamento, de não colocar a turma inteira, de colocar 30%, 50% da turma fazendo aula. E quem não se sentir à vontade não precisa ir, vai continuar na aula online. Esse é o ponto de acordo, né? De não ser obrigatório, ser facultativo. Exato. Eu acho que aí fica a decisão, eu acho que essa decisão é dos pais. Né? Você tem as autoridades responsáveis dizendo o que é que deve, o que é que pode, o que é que não pode. E dentro disso, eu acho que o pai e a mãe têm que ter a responsabilidade também de saber o que é que ele quer para o filho. Né? Uma das perguntas até que eu fiz para minha esposa é, independente de qualquer coisa, você vai se sentir culpada? Não. Né? A gente não pode levar a culpa junto dessa volta às aulas. Entendi. Importante depoimento pessoal aqui do vereador Daniel Alves, do PSDB,
sobre a volta às aulas dentro do próprio lar dele, como foi o diálogo para conseguir chegar num consenso. Falando em diálogo, eu acompanho já pelo menos 5 meses o diálogo entre o poder público, entre empresários, entre funcionários e entre clientes desse segmento, que é o segmento de bares e restaurantes aqui na capital. Muito importante esse segmento, movimenta bastante a economia. Estou nem falando do turismo, estou falando do cliente local mesmo. Como é que você percebe esse momento depois de um baque muito grande, praticamente metade do setor falir? O que é que você acha sobre esse momento? O segmento de bares e restaurantes, ele é um dos segmentos que mais emprega em Salvador. Quando a gente fala de bares e restaurantes, óbvio que a gente fala da alimentação, mas a gente também está falando de um segmento que tem uma importância econômica muito grande para a cidade. O bares e restaurantes, os especialistas falam que o grande fator que deixa eles mais expostos na Covid é justamente que para você beber alguma coisa ou para comer alguma coisa, você tem que tirar a máscara, que é o equipamento mais importante. Mas existem hoje protocolos definidos pela prefeitura, definidos pelos órgãos competentes, para evitar, para diminuir esse risco que tem. Então, o ambiente controlado, ele não traz o mesmo risco que o ambiente que não está controlado. Então, você tem um distanciamento entre as mesas, você tem a obrigatoriedade de máscaras quando você levanta, e você fica restrito apenas àquela mesa que provavelmente estaria em outro local, Então, você está trazendo para o ambiente que muitas vezes é mais controlado do que o ambiente do que estando na casa de um amigo, estando na casa de um parente. Então, no restaurante você tem um controle maior, porque existe uma fiscalização, existem as regras a ser seguidas. Então, você tem um controle sobre aquelas pessoas que estão lá. Além disso, eu acho que você tem que, nessa retomada econômica, que eu acho que são as duas pautas principais desse ano, vai ser tanto a saúde quanto a retomada econômica, porque você tem que ter um equilíbrio. Obviamente que a saúde é mais importante do que a retomada, do que a economia, mas a economia também ela dá uma sustentação para a saúde. Então, você tá voltando, e você tem que criar critérios para cada segmento. Não adianta, como a gente está passando agora, um momento onde existe um toque de recolher e existe uma proibição de venda de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes, só que você não consegue funcionar. Os números da Brasel que eles trazem é que 80% do faturamento dos bares e restaurantes acontece à noite. Então você abre, você permite a abertura, cria os protocolos, mas você não permite que a atividade econômica seja exercida da forma que deveria ser. A bebida alcoólica, o próprio secretário de saúde, num debate com o presidente da Brasel, disse que ele proíbe a venda de bebida alcoólica porque ele não consegue controlar a rua. Mas ele continua sem controlar a rua, Então ele só está realmente impedindo a atividade econômica de ser exercida. Ô Daniel, quando você fala assim, eu percebo, eu até gosto desse ângulo aqui que o Wilton Santana coloca, que demonstra bem o distanciamento que a gente está, como se fosse num restaurante, como se fosse obedecendo o protocolo que os estabelecimentos precisam obedecer. Quando você fala assim, quando você menciona desse jeito, eu fico pensando aqui, será que a turma dos restaurantes, os donos, os empregadores, estão se achando punidos? Estão achando que os negócios deles estão sendo punidos por causa da ineficiência do Estado na fiscalização? Com certeza. Essa é o sentimento principal, é de uma punição para um segmento econômico importante e que não está sendo respeitado. Não existe nenhum tipo de ajuda, de auxílio. Agora até foi editada uma medida provisória do presidente que ele paga a folha dos funcionários, porque para o empresário, você ter que ficar 2, 3 meses fechado ou com restrições severas e você ser obrigado ainda a pagar todos os encargos, ser obrigado a pagar todas as despesas, todos os boletos que não param de chegar. E tem a maior dificuldade, que é o pagamento do salário. Então isso tem que ser analisado pelo poder público. Eu repito e tenho dito em algumas entrevistas que o governador ele poderia rever
um pouco a flexibilização do toque de recolher, que fechar às 8 horas, às 8h30, não traz nenhum benefício para o segmento, né? Boa parte dos bares e restaurantes continuam fechados, mesmo sendo permitido o funcionamento. Então, é uma coisa que não é abertura de qualquer jeito, é apenas uma extensão do horário. Se aumentar 1 hora, 1h30 do encerramento do restaurante, a permissão da venda de bebida alcoólica, ela não existe nada comprovado, né, que traga nenhum tipo de malefício para a saúde. Inclusive, Vitor, o assessor aqui de comunicação de Daniel, me falou, rapaz, Daniel entende desse tema porque ele já foi presidente da Abrazel, da Associação dos Bares e Restaurantes, a seção Salvador. E a nossa produtora aqui do Linha de Frente, Cris Almeida, a jornalista Cris Almeida, ela sempre fala, Pablo, não esqueça de mencionar nas entrevistas uma coisa que está já na porta, que é a eleição 2022. O PSDB, o partido que você faz parte, PSDB hoje está na base do prefeito Bruno Reis, é muito ligado ao ex-prefeito ACM Neto, que deve ser, já está tudo sacramentado, que deve ser o candidato ao governo do Estado. Há alguma chance do PSDB ter uma candidatura própria ao governo do Estado ou de apoiar outra pessoa que não seja ACM Neto? Pablo, falando por mim, eu não vejo outro caminho, né? São aliados históricos aqui na Bahia, o DEM com o PSDB. Neto, o ex-prefeito, ele fez uma excelente gestão durante 8 anos, foi considerado o melhor prefeito do Brasil diversas vezes. Então, eu não vejo um outro caminho que não seja a aliança dos dois partidos. Obviamente que um espaço nessa chapa pode ser do PSDB. Você já acha que o PSDB tem envergadura para cobiçar uma vice-governadoria, para cobiçar uma vaga no Senado? O que é que está se desenhando aí? Explica para a gente antecipar aqui no Linha de Frente. Enquanto eu ainda não era da política, né, já existia uma conversa na eleição passada, justamente do PSDB integrar a chapa do candidato ACM Neto a governo. E eu acho o PSDB um partido nacionalmente grande, um partido respeitado, um partido com bons quadros. Então eu não vejo nada, faço gosto dessa chapa. Eu vejo o ambiente na Câmara, estou com o Daniel Alves, vereador de Salvador, eu vejo o ambiente na Câmara de Salvador muito efervescente, as coisas acontecem na Câmara, assisto alguns debates, alguns discursos. Você tem inimizade assim na Câmara ou mesmo quando há uma discordância, mesmo assim há um respeito? Como é a sua relação com os colegas lá? Minha relação é ótima. Quando fui chefe de gabinete lá da Câmara, eu já conhecia a maior parte dos vereadores, talvez 60%, 70% dos vereadores que estão hoje ali, eu já conhecia. Sempre tive uma relação muito boa, muito amistosa. Eu acho muito importante o debate. Inclusive, na minha campanha, eu tinha o conceito principal do diálogo. Acho importante você ouvir o contraditório. Meus amigos, minha família, não concordamos com tudo. Eu acho que devemos sempre estar ouvindo o outro lado, porque a gente vai construindo a nossa opinião. A gente não nasce sabendo tudo. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem uma visão de uma coisa e a outra pessoa tem uma visão diferente pela história de vida, pelas experiências que eles tiveram. E é muito importante o debate. Então, na Câmara, eu gosto de debater, gosto de estar sempre dando minha opinião e ouvindo a opinião dos outros. Então, não tenho e não pretendo ter nenhuma inimizade. Acho que opiniões contrárias sempre terei, de alguns pontos de vista, quanto terão do meu ponto de vista também. Que é o normal, e o parlamento, até historicamente, o parlamento é feito para isso, é feito para motivar o debate, porque as vozes que estão ali são um resumo praticamente da sociedade, né? Uhum. Eu entendo que mesmo quando há divergência, é porque a sociedade também colocou nos seus representantes esse poder de voz. Eu queria uma opinião sua sobre o trabalho do presidente da Câmara, já que o senhor foi chefe de gabinete da presidência, e o trabalho desse presidente especificamente, que é Geraldo Júnior, do MDB, que já esteve nessa cadeira aí.
ele, pelo menos nessa legislatura, eu percebi algumas pautas bombas na mão dele. Uma delas, essa questão do transporte público, essa questão do sistema rodoviário. De que maneira a Câmara pode influenciar nisso, no diálogo, pode chegar num consenso, porque houve aumento de tarifa para tentar compensar um problema de contas, mas a gente não sabe lá na frente se vai precisar de outro aumento, se vai demitir gente, qual é a situação das bacias. Tranquiliza a população, Daniel. Eu acredito que o transporte público será o segundo maior problema de Bruno Reis durante esse início de mandato. Primeiro a pandemia, e o transporte público, ele tem um histórico que eu acompanhei um pouco até na Câmara e depois na campanha. O transporte público, ele tinha 2 milhões de usuários dia, antes da pandemia, antes inclusive do metrô. Quando o metrô chegou, passou para 1 milhão e 200. Na pandemia, passou para 800 mil usuários dia. Então você tem uma redução muito grande de usuários, obviamente de receita também das empresas. Desequilibrou a finança. Desequilibrou completamente. Então você tem uma dificuldade que não é só de Salvador, né? O transporte público, ele hoje tem um custo muito elevado para todas as cidades. É um problema. Bruno, eu tenho visto, o prefeito, ele tem ido constantemente em Brasília tentar resolver, ver se consegue alguma ajuda federal também com isso. O metrô, quando chegou, tomou uma parte da receita do transporte público também, dos ônibus, porque quando no acordo que foi feito, uma parte desse dinheiro vai para o pagamento do metrô. Então, o que eu posso falar é que é um dos principais pontos de estudo da Prefeitura de como melhorar o transporte público, de como dar um serviço de qualidade, que é muito importante. A sociedade vem pedindo isso desde a gestão de Neto. É o ponto principal, a qualidade, é a não lotação dos ônibus, é o ar-condicionado no ônibus, é dar um transporte digno, né, um transporte de qualidade e um preço acessível que não pese a ninguém. Essa equação é muito delicada, ainda mais com esses fatores que eu coloquei aqui. O presidente Geraldo Júnior, ele falou aí, Pablo, se for preciso, eu instalo uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito, para deixar tudo esclarecido para a população, para abrir a caixa preta. Você seria a favor disso? Você votaria pela CEI? Uma CEI é uma coisa, é um processo delicado. É robusto, né? Primeiro a gente tem que estudar, tentar trazer audiências públicas, tentar mostrar qual é a realidade, ouvir da Prefeitura quais são as soluções que ele tem. Não é uma solução fácil. Eu como vereador, todo lugar que eu vou, sempre me critico o transporte público. Não é uma coisa de uma região específica, não é um problema que apenas uma parte da sociedade tem. É um problema que está em toda a cidade. A linha de ônibus que não tem mais, é o horário do ônibus que não tem mais, é o horário do ônibus noturno que passa. Ontem eu estava com o prefeito lá no Alto de Coqueirinho e mais uma vez o transporte público foi o problema por causa do horário, né? O pessoal pedia para que o ônibus passasse mais cedo. Então, para você atender a toda essa necessidade da sociedade, precisa realmente de um planejamento, precisa que a sociedade entenda que estamos num momento de transição, não é fácil para a prefeitura, não é fácil para o empresário e muito menos para a sociedade, que é quem sofre com tudo isso. Mas não é uma coisa simples de resolver em uma resposta, né? São estudos que precisam ser feitos e acredito que seja o ponto principal desse primeiro e segundo ano da gestão. Não é à toa, eu já ouvi de 3 políticos importantes uma revelação desse mesmo sentido. É o calo que vai ter que ser curado aí pelo prefeito Bruno Reis, é a pandemia, que é um problema mundial, localmente é a questão do transporte público, transporte rodoviário. Estou com o Daniel Alves aqui, o vereador do PSDB. Eu prometi a ele que iria ser uma entrevista muito legal, muito civilizada, mas eu vou colocar ele numa enrascada, viu? Numa saia justa, viu, Cris Almeida? Um dos padrinhos políticos, Léo Prates, deputado estadual licenciado, secretário municipal da Saúde, já no segundo mandato, na segunda gestão,
ele já revelou aqui que tem muito interesse, tem um sonho de ser prefeito de Salvador. Se tivesse uma disputa, uma hipotética disputa entre Bruno Reis e Léo Prates para a Prefeitura de Salvador, é enrascada, viu? Você escolheria um dos dois? Como é que você faria, Daniel? Bruno e Léo são dois irmãos. Eu falo isso porque eu presenciei em todos os momentos das discussões políticas. Os dois são um grupo, de fato, liderado pelo ex-prefeito Assemineto, e acho muito difícil acontecer isso, porque todos os passos que eles dão em comum acordo. São duas pessoas, são dois políticos preparados, competentes, que ficaria feliz, eu como eleitor, em tendo que escolher um e outro, porque saberia que ganhando, quem estivesse ganhando ou perdendo, estaríamos em boas mãos. Então eu não acredito que isso fosse acontecer, até porque eu vejo o diálogo dos dois. Mas hoje eu faço parte do grupo, como eu digo, liderado pelo ex-prefeito Assemineto. Tenho minha relação pessoal e política com o Neto, como tenho minha relação política com o Bruno. Então é difícil eu ver um cenário como esse e conseguir te dar uma resposta. Eu entendi. O tamanho do desafio de Léo Prates na secretaria, nesse momento, já na decisão dele de não sair candidato, de se manter secretário, é um desafio muito grande que também faz o político crescer. Você entende dessa forma que ele ganhou uma envergadura muito grande com isso? Ganhou, eu entendo. Acho que todos os secretários de saúde, eles ficaram em evidência, mas normalmente você tinha sempre a saúde nas pesquisas, sempre é um dos principais pontos que a população pede para melhorar. Mas nesse momento a gente ficou em evidência porque tudo ficou dependendo da saúde, das informações da saúde. Então ele apareceu, ele já vinha crescendo, presidente da Câmara, depois ele foi deputado, veio para ser secretário de saúde e infelizmente ou felizmente, infelizmente pelo momento, mas felizmente por ser uma pessoa competente, ele estava lá na hora certa, no momento certo e conseguiu dar um resultado que nós esperávamos na saúde. Conseguiu controlar, conseguiu montar uma estrutura que conseguisse absorver. Nós não tivemos nenhum caos na saúde, conseguimos colocar mais leitos quando foi necessário, mas infelizmente a pandemia a gente não consegue curar, a gente não consegue consertar. Então passamos por uma situação delicada, mas eu acredito que Léo cresceu muito. Acho que o nome dele tem sido colocado em diversos meios políticos como uma pessoa que apareceu bastante. Está no PDT, já recebeu convite para outros partidos, para ir para o MDB. Esclarecendo para a população, por que acontece isso? De um político estar numa sigla, muda para outra em busca de mais espaço, de mais relevância. O que é que faz um político migrar de um lugar para o outro? Primeiro, você vai migrar para um partido que você tenha alguma identidade ideológica. Nossa democracia, ela é partidária. Então, você primeiro decide quantas vagas um partido tem, depois você vê quem são os melhores colocados dentro do partido. Então, naturalmente, os partidos querem ter bons quadros nos seus grupos, onde ele possa colocar em prática a ideologia do partido, o que eles acreditam que é melhor para o país. Então, por isso que você busca trazer bons quadros para o seu partido. É como se fosse um time de futebol, assim, quer melhorar no campeonato, vai atrás de quem está se buscando. Perfeito. É mais ou menos assim, e inclusive dentro da rivalidade, você tem um partido, um Bavi, Você pode ir para um outro clube, mas é muito mal visto quando você vai de um Bahia para um Vitória. Não que não possa, aí acontece, mas não é frequente. Normalmente o jogador, ele vai para outros times que não tem uma rixa tão direta. Mas é por isso que acontece esses convites dos partidos para bons quadros que se tenham. Falando em partido, eu vejo no seu partido, no PSDB, principalmente aqui na Bahia, tem uma identidade com uma linha ideológica, partidária, política.
Eu vejo na Assembleia Legislativa, por exemplo, o deputado Tiago Corrêa, que é do seu mesmo partido. Que é outro padrinho que eu tenho. Tá? Outro padrinho, então. Foi bom eu ter mencionado. Que é muito ligado ao ex-prefeito Assemineto. Em oposição a Rui Costa do PT. Só que eu percebo na atitude dele que ele não é aquela oposição sistemática que sobe na tribuna todo dia para atacar, sobe para dizer que está ruim, que está péssimo. Quando tem um tema de interesse geral que é votado lá, ele vai, entende. Você também é desse jeito? Você acha que é no diálogo? Que Acho que a gente não pode fazer oposição por oposição. Acho que é importante você ter uma oposição forte, como tem na Assembleia, e uma oposição forte, como tem na Câmara também, mas uma oposição no diálogo, uma oposição questionando. Não é uma oposição não pelo não. Não é daquela teoria, quanto pior for para quem estiver do outro lado, melhor para mim. Na verdade, quanto pior for para quem está para o outro lado, é pior para todo mundo. Então, a oposição ela tem que ser consciente, ela tem que ser feita de uma forma legal, ela tem que ser de uma forma que seja positiva para toda a sociedade. Teve youtubers, influenciadores digitais, pessoal da internet aí, que conseguiu ganhar eleições nacionalmente, na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia, por causa desse trabalho na internet, gravando vídeos, fazendo acusações muitas vezes. Não eram os políticos ou não são os políticos tradicionais. Como é que o senhor vê esse tipo de atuação? Eu acho que a política feita no denuncismo é muito ruim. É ruim para a sociedade, é ruim para a classe. Muitas vezes as denúncias, a maior parte das vezes, as denúncias são infundadas, são justamente para você conseguir atingir os eleitores de uma forma que seja positiva para ele. Mas no final das contas você termina contaminando todo o ambiente. Não gosto, não concordo. Acho que qualquer denúncia ela só tem que ser feita depois de embasada e bem fundamentada para seguir adiante. A denúncia, o dano causado pela denúncia sem fundamentação é catastrófico para todos, principalmente para a sociedade. O PSDB, o partido que o senhor faz parte, já teve presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e tem nomes fortes atualmente no cenário nacional. O próprio governador de São Paulo, João Dória, o governador Eduardo Leite. Agora surgiu o nome do senador Tasso Gereissati. O PSDB está com cancha assim para brigar, para lançar uma chapa própria para presidente? Tem. Eu particularmente gosto muito do governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Acho uma pessoa nova. Acho que tem nome, mas eu acredito que seja necessária uma coligação dos partidos de centro-esquerda, centro-direita, para ter um candidato único. Seja ele de qual partido for, mas eu acho que é fundamental para a nossa sociedade agora. Seria uma alternativa ao Bavi, como o senhor falou, de Lula e Bolsonaro? Eu quero... Pode concluir. Seria uma alternativa aos extremos. Eu acho que o extremo não é bom em nenhum momento. Você ser governado pelo extremo não é bom, seja ele para que lado for. Eu não compactuo com as ideias dos extremos. Vereador Daniel Alves, o convidado de hoje do Linha de Frente pelo PSDB da Câmara Municipal de Salvador. Antes de encerrar, eu sempre peço uma última mensagem assim para quem está assistindo. Aí, no seu caso, como o senhor já foi servidor na Secretaria Municipal da Saúde, eu queria uma mensagem para uma categoria, rapaz, que eu estou cheio de energia, de fé, de gratidão para essa turma, que é a turma da saúde, que, entre outras coisas, bateu o recorde de vacinação aqui em Salvador, está fazendo um trabalho de muita dedicação, inclusive, Daniel, diante de muitas críticas infundadas, indevidas, de algumas pessoas que não estão vendo a importância desse trabalho. Por favor, me ajude a mandar essa mensagem para esses profissionais. Eu começo até falando pelo momento que eu passei lá. Eu tenho uma admiração muito grande pelos profissionais de saúde, pela nobreza da profissão, todos, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o pessoal de serviços gerais, porque são todos profissionais de saúde, todos se arriscaram na pandemia, em nenhum momento tentaram fazer com que não trabalhassem,
eles estavam lá para servir a sociedade no momento que mais precisava. Fico feliz de ter estado junto com eles, de ter participado desse momento, e tenho que parabenizar também pela eficiência que a gente tem hoje na vacinação, que é a única forma da gente combater a pandemia. São trabalhadores incansáveis e só tenho também a parabenizar e trazer uma mensagem de felicitações, de reconhecimento. Acho que talvez seja a palavra mais importante para os profissionais, é o reconhecimento que toda a sociedade tem por eles. É a melhor frase mesmo, a melhor palavra, a melhor expressão da sociedade. Daniel Alves, vereador em Salvador, PSDB, primeiro mandato, o nosso convidado aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre com a produção da jornalista Cris Almeida. Eu agradeço a todos pela companhia, eu sou Pablo Reis, muito obrigado, até o próximo encontro, valeu!